Muito bom. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Do versículo 33 ao versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 33 ao 42. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides a fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência, se dissiparam e deram em nada. Depois disse: levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para lhe render graças, ó Pai, por esse dia, pelas crianças da escola bíblica. Obrigado por todas, Senhor, que o Senhor permitiu que estivessem aqui na sua casa. E pedimos por aquelas, Senhor Deus, que ainda estão viajando, estão em outros lugares, ou estão passando por alguma dificuldade, Senhor, que o Senhor esteja ajudando-as para que elas possam estar aqui conosco no próximo domingo, segundo, Pai, a sua vontade. Obrigado pela ceia, obrigado por cada vida, Senhor, por cada alma que o Senhor tem trazido, Senhor, à sua casa. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, pelo perdão que nós temos dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Pai, pela sua palavra, que é viva, eficaz, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda através do Espírito Santo a compreendê-la. E não somente a compreendê-la, Pai, mas também colocar ela em prática na nossa vida. Cuida de nossos irmãos, nossas irmãs, que por algum motivo, Senhor, foram impedidos de chegar na tua casa nesse dia. Mas nós clamamos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e guardando cada um deles, com as suas muitas graças e com as suas muitas misericórdias. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar.
Muito bem, meus irmãos. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela é aquilo que Jesus formou lá em Mateus 16. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, ela é a sequência da igreja de Jesus Cristo. São os discípulos reunidos em Jerusalém para receber a promessa do Espírito Santo. E aí você vai ver que Jesus institui a sua igreja, ele cria a sua igreja, de que maneira? Conversando com Pedro. Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre essa rocha inabalável, que não se move, você vai edificar a minha igreja. E essa igreja ao qual nós lemos, essa passagem aqui do capítulo 5, aonde os apóstolos estavam sendo ali, de alguma maneira, que tinha um intento contra eles de morte. E é a mesma igreja de Jesus. São seus discípulos, os apóstolos, são aqueles que se converteram. São aquelas milhares de almas que Pedro, pregando, e elas clamaram, o que nós devemos fazer? É essa igreja de Atos. Uma igreja que ela não somente crescia, mas ela ia se multiplicar. Jesus não deu uma ordem para os seus discípulos, estabeleçam grandes templos em Jerusalém, para que todas as pessoas sejam aglomeradas aqui. Não, Jesus deu a grande ordem missionária, ide por todo mundo, multiplicai-vos. Babel é que é reunião de uma aglomeração de muita gente. Ide e multiplicai-vos. Sempre é a ordem de Deus. E essa igreja de Atos dos Apóstolos, que é edificada por Jesus, uma igreja que crescia, se fortalecia, mas crescia de que maneira? Crescia da maneira como toda a igreja deve crescer. Capítulo 4 de Atos, versículo 32. Abre aí sua Bíblia, volta aí um pouquinho. Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então essa igreja é uma igreja que crescia. Mas não crescia, meus irmãos, por causa do milagre, do sinal, do prodígio, da revelação, do sonho, daquele negócio místico. Não. A igreja crescia porque havia neles o mesmo sentimento que houve no Mestre, que possuindo tudo, que sendo rico diante da sua glória e majestade, se esvaziou e veio a este mundo para repartir a sua natureza conosco. Que natureza? Natureza do amor, natureza da graça, natureza da misericórdia, natureza da compaixão, natureza do perdão, da benignidade, da longanimidade. Deus veio repartir conosco. E a igreja de Atos dos Apóstolos tinha todas essas questões. Por isso que no capítulo 5 e no versículo 33, os homens já estavam enfurecidos e querendo matar os apóstolos. Mas dê uma olhada no capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, todos quem? Toda a casta da religião. Isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se do quê? De inveja. Mas que coisa, irmãos. Quando nós pensamos hoje no mundo evangélico ao qual nós vivemos, o mundo denominado evangélico hoje, ele quer causar inveja nas pessoas no bairro onde você mora, no emprego que você tem,
no quanto você ganha de salário, o quão importante você é. O mundo evangélico hoje mudou. De fato, eles não têm entendimento do que é grandeza do reino de Deus. O mundo evangélico hoje, ao qual nós vivemos, é um mundo que quer causar uma inveja às pessoas a partir daquilo que elas veem, das questões humanas deste mundo. E aí quando você nota, no capítulo 5 de Atos, os homens estavam com inveja dos filhos de Deus, da igreja de Deus, mas não por aquilo que eles possuíam, não por aonde eles moravam, mas porque tinha dentro deles a natureza do seu mestre, porque eles não consideravam nada seu próprio. Enquanto hoje as músicas são o quê? Restitui o que é meu. Que é meu. Nenhum deles considerava nada seu propriamente. E isso causava, meus irmãos, um espanto nas pessoas. Mais do que um milagre, mais do que cura, mais do que sinal, mais do que talvez qualquer um que tinha se convertido ali na igreja, onde quer que ele morasse, qual fosse a sua posição, se ele trabalhava para Roma, se ele tinha um alto cargo dentro da sociedade judaica, se ele era de uma família importante, se ele tinha muitas coisas para mostrar para as pessoas, isso não interessa diante do reino de Deus. Isso não tem valor nenhum para Deus. Tanto é que um jovem que se dizia, aquele que ouvia a Deus e guardava e observava a sua palavra, o dia que ele chegou diante de Jesus, e Jesus disse para ele qual era de fato o valor que tinha o reino de Deus, ele voltou triste para sua casa. Triste. Os homens invejaram o filho de Abraão em Gerar, não por quem ele era, mas pelo que ele tinha. O mundo evangélico hoje, meus irmãos, mudou os valores das questões de Deus. Quando você lê Atos dos Apóstolos, e a palavra de Deus diz que nenhum e ninguém havia necessidade nenhum. A gente pode ter uma mesa grande lá em casa. Você pode ter uma mesa grande lá na sua casa. Se não for para repartir, sua mesa não serve de nada. Os homens invejavam a igreja de Jesus Cristo, não pelo que eles tinham, mas por quem eles eram. Filhos de Deus. Valores do reino de Deus dentro do seu coração. A grandeza do reino de Deus, irmãos, é algo que nós devemos parar para pensar na nossa vida. O quão o meu entendimento já chegou ao ponto de entender aonde, que proporção é a grandeza do reino de Deus na minha vida. E eu, como pertencente a esse reino, o quanto eu estou disposto não a angariar, mas o quanto eu estou disposto a entregar da minha vida por causa do reino de Deus. Porque quando você lê o versículo 41 do capítulo 5, a Bíblia diz que os apóstolos, eles se alegraram pelo fato deles terem sido achados dignos de sofrer. Quem é que quer sofrer? Por causa desse nome.
Você está percebendo como as coisas viraram ao contrário? A grandeza do reino de Deus, olha, não é tão importante assim para a nossa vida. Eu não sei se são os pastores que não estão sabendo pregar, inclusive eu. Para que os corações sejam tomados desse entendimento, dessa grandeza do reino de Deus na nossa vida. E o quanto nós estamos dispostos a entregar por Ele. Talvez é o valor que você tenha pelo reino de Deus. O quanto vale o reino de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã? Parece que muito pouco. Os homens saíram felizes por ser achado digno de padecer, sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Como estamos vivendo épocas diferentes. Os religiosos agora não querem somente prender os apóstolos, prenderam ele. A partir do versículo 17, o anjo do Senhor os soltou. Agora, a partir do verso 33, eles já querem matá-los. Os filhos de Deus saíram felizes de uma prisão, de um açoite, por causa do reino de Deus. Certa feita, Jesus pregou uma parábola, aonde ele disse para os filhos de Deus: façam como o bom construtor, que faz a conta antes de começar a construção. Faça como o general que vai sair para a batalha, que primeiro ele tem as informações de quantos inimigos estão vindo contra ele. Faça a conta de quanto vale o reino de Deus na sua e na minha vida. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar a nossa vida e não criar uma religião para que possamos usurpar Deus. Querer só, ao invés de sermos filhos de Deus, vamos nos transformar como sanguessugas de Deus. Eles estavam alegres. Você já viu uma pessoa alegre por se achar digno de sofrer por causa de Cristo? Você percebe como está invertido as coisas. E por que eles agiam assim? Mateus capítulo 13. Por que eles tinham esse sentimento? Porque eles aprenderam com o seu mestre. Eles aprenderam com o Cristo. Aquele que diz que não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quando Jesus percebeu que os homens estavam tratando o reino de Deus assim, com bastante insignificância, barato demais, Jesus contou algumas parábolas. E aí Jesus ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Por isso que Jesus diz para aquele jovem: e terás um tesouro no céu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, é o sentimento dos filhos de Deus, dos apóstolos, da igreja. Nós achamos um tesouro que não se pode contar, que não é avaliado por homem nenhum.
que não tem como uma pessoa medir esse tesouro. Esse é o tesouro que nós encontramos. O tesouro do reino, o tesouro de Cristo Jesus, a palavra da salvação, esse é o maior tesouro. Quando você pensar em baratear o reino de Deus na sua vida, por favor, leia as Escrituras. Encontrou um tesouro. Mas como a gente não pensa assim? A gente não pensa desse jeito. O qual certo homem, tendo-o achado, escondeu-o. E transbordante do quê? Pois é, irmãos. O reino de Deus é para nos trazer alegria. O que é o reino de Deus mesmo que Paulo diz em Romanos? Alegria, paz do Espírito Santo. Alegria, meus irmãos, transbordante. Dá uma impressão que quando você olha para a alma, a pessoa vive num mar de tristeza. Porque ainda não fez ideia do tamanho do tesouro que ele já encontrou. Vou falar de novo. Nós somos enganados por nós mesmos. Nós somos felizes já, e muitas vezes a gente não sabe disso. É uma pena que a gente não sabe disso ainda. Transbordante de alegria. Mateus capítulo 13. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o quanto um servo de Deus, um filho de Deus, ele está disposto a entregar por causa desse tesouro. O quanto de alegria que ele tem diante dele, diante da sua vida, mas que não consegue desfrutar, porque ainda não entendeu a grandiosa, a grandeza desse tesouro, esse reino de Deus a nós. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Esse é o tesouro. Mas muitas vezes nós temos o entendimento do jovem. O quê? Por isso que os discípulos saíram de lá, regozijando-se por ter sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. É uma mudança de entendimento daquilo que eles tinham de grandeza do reino e de tudo aquilo que eles estavam dispostos a entregar. E o que eles estavam dispostos a entregar? A vida. Evangelho de João, capítulo 11. Eles agiam assim porque foram ensinados pelo Mestre. Eles tinham esse sentimento. Evangelho de João 11. E estavam dispostos a entregar as suas vidas. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, ele ficou mais alguns dias onde estava. Mas quando Jesus disse, vamos para a Judéia, os discípulos disseram assim, Senhor, esses homens queriam matá-lo. Mas o que o Senhor vai fazer na Judéia?
Os homens da Judéia querem tirar a sua vida. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A gente só lembra do Tomé que ele queria ver, né? A gente nunca lembra do Tomé que ele falou assim: não, se o mestre vai para a Judéia e lá os homens querem tirar sua vida, nós vamos para lá juntamente com o mestre, para morrermos junto com ele. Então eles estavam dispostos a entregar a vida. Paulo diz assim: seja pela vida, seja pela morte, aos Filipenses. Mas como nós temos tornado assim, irmãos, barato o reino de Deus? Para entender a grandeza dele na nossa vida. Pastor, eu tenho que trabalhar todo dia. Pastor, o trabalho meu está devagar. Pastor, nem trabalho eu tenho. Mas não é todo mundo que tem o Deus que você tem. E apesar de todas essas circunstâncias e dificuldades, não tem faltado o pão sobre a sua mesa. Não tem faltado o remédio quando você precisa dele. Não tem faltado um auxílio quando necessário. Mas nem todo mundo tem o Deus e o reino de Deus que você conhece. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, sofrendo mesmo. Na luta que eles têm com eles mesmos. Valorizando algumas coisas. E pouco valor outras. Um dia, quem sabe, eu não quero que isso aconteça com nenhum dos irmãos aqui. Nem de Pompeia, nem de Marília. De lugar nenhum. Que um dia a gente venha descobrir que correu atrás do vento. Que não valeu de nada. Que tudo aquilo que a gente achava que era um tesouro e a gente ficou segurando ao invés de repartir. Jesus sentou à mesa para repartir com os seus discípulos. Jesus repartiu com nós, o nosso Deus repartiu com nós coisas que nós não merecemos. Que nós não somos nem dignos. Não é que a gente merece, não é isso. Então nós devíamos parar para analisar a grandeza desse reino em nossa vida, o valor que a gente tem por ele. E o que nós estamos dispostos a entregar da nossa vida pelo reino de Deus. Quem que é o reino de Deus? É o Pai, o Filho, o Espírito. Somos nós. Os discípulos saíram alegres, contentes, não porque eles ganharam na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena eu te ajudo. Nunca vai ganhar. Mas é porque daquilo que eles tinham para entregar. Certa feita, capítulo 6 do Evangelho de João, volta só um pouquinho. Muitos discípulos começaram a abandonar Jesus. Os discípulos começaram a ir embora. Ouviram a mensagem muito dura. A gente não gosta disso aí não. Nós queremos coisas que, assim, nos favoreçam. E aí, a palavra de Deus diz no versículo 60 do capítulo 6, que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir?
E aí, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque essas almas eram almas que não queriam ser filhos de Deus, não queriam entender o valor do reino, o que eles iam entregar da sua própria vida. Essas almas eram sanguessugas que queriam tapinha nas costas e ser gloriado pelos homens. Eles queriam a solução dos seus problemas humanos. Aí Jesus virou para os discípulos, para os 12, próximo versículo. Vocês querem ir embora? Tem oportunidade. Quer ir embora? Jesus olhou para os 12. Então Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem a gente vai, Senhor? Quando a gente não entende o valor do reino de Deus e o quanto nós estamos dispostos a entregar por Ele, é bem provável que um dia a gente vá embora. Porque nós queremos viver os nossos sonhos, as nossas fantasias, correr atrás das nossas realizações. Mas quando aqueles homens saíram do sinédrio, alegres pelo fato deles compreenderem, terem sido eles achados dignos de sofrer. Jesus, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9. Jesus, ele ficava observando as multidões. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 2, que Jesus conhecia cada um deles. Não pensa você que multidão enganava Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus conhecia eles e o seu coração. O que eles queriam de verdade? Que não tinha nada a ver com o reino de Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos nem dizer que nós temos um problema desse aqui na igreja, mas eu imagino aquelas igrejas lá na Grande São Paulo, né? O dia que joga Corinthians e São Paulo, o cara fica entre o Corinthians e ir na igreja. O São Paulo ir no Morumbi ou ir na igreja. E não pensa que não tem essas coisas, porque tem, irmão. Chove, vamos ficar em casa. Jesus diz no versículo 23, quando olhou para as almas, para as multidões, as pessoas, dizia a todos, não falou para uma pessoa só, a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então você entende por que os apóstolos saíram do sinédrio felizes. Porque o reino de Deus para eles era tudo. Cristo é tudo em todos. Paulo chega ao ponto de dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Que coisa gloriosa. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos e das irmãs gostariam que as demais pessoas que a gente conhece, os nossos entes queridos, todos eles conhecessem essa grandeza do reino que nós temos a
o privilégio de ter encontrado esse tesouro, essa pérola. Mas aí a gente vê que não é da nossa vontade. A oração, Atos capítulo 5. As palavras dos apóstolos. O Deus nos tirou da prisão. Deus enviou o seu anjo e abriu as portas e nós saímos. O Deus da vitória. Não, nada disso. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, apanharam um pouco. Ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então vamos de novo pensar. A grandeza do reino de Deus em nossa vida. E o quanto nós estamos dispostos a entregar por Ele. A palavra de Deus diz que aquele que era rico se fez pobre. E mesmo não tendo ainda toda a sua questão da sua glória, repartiu o que tinha conosco. Sentou numa mesa, ou nem sempre numa mesa. Nem sempre tinha uma casa para entrar debaixo. No Monte das Oliveiras, não tinha um quartinho preparado. Mas repartiu o pão, repartiu a sua vida. E por isso, meus irmãos, que os valores nossos precisam mudar. As almas precisam começar a ver o reino de Deus. É muito gratificante a gente ver uma cidade pequena como o Oriente e contemplar que hoje tem uma igreja batista organizada. Isso é mão de Deus mesmo. As pessoas tinham tudo para ir para Marília, Pompeia. Mas Deus, pela sua misericórdia, plantou essa semente aqui nesse lugar. É uma alegria ver os irmãos no culto de quinta-feira, domingo à noite. Mas é uma alegria também ver as crianças esperando para vir numa escolinha bíblica. De um pai e de uma mãe não entender como que uma criança gosta e quer acordar cedo no domingo para vir para a igreja. O pai e a mãe não entendem.
vem todo arrumadinho, bonitinho. É uma coisa fantástica. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos, a entender a grandeza desse reino na nossa vida. E que possamos fazer a conta da nossa vida, o quanto nós estamos dispostos a entregar por Ele. O tamanho da entrega vai ser o tamanho do valor. O Tomé podia ter todos os defeitos, mas ele chegou e vamos lá morrer com o mestre. Que Deus, Ele nos ajude. Um tesouro, uma pérola preciosa. Esse é o reino de Deus na nossa vida.